Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O caso de hoje é de uma estudante de enfermagem que dirigia sozinha por uma estrada isolada em New Hampshire quando seu carro bateu e ela simplesmente sumiu antes mesmo da polícia chegar. O que aconteceu naquela noite? Ela fugiu? Sofreu um acidente? Foi sequestrada, raptada ou algo mais sombrio? Nesse vídeo veremos detalhes sobre esse caso, as diferentes teorias para o acontecido, bem como algumas imagens capturadas por câmeras pouco tempo antes do desaparecimento da Maura. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu também aviso no canal de mesmo nome, no Insta, quando tem um vídeo novo por aqui. Então, vocês podem seguir o canal por lá também. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Maura Murray nasceu em 4 de maio de 1982 em Hanson, Massachusetts, nos Estados Unidos, e era a filha do meio em uma família de 5 irmãos. A Maura ela cresceu em um lar que valorizava a educação e o esporte e, desde pequena, ela demonstrava ser inteligente, dedicada e atlética. Inclusive, ela competia em corridas de longa distância, além de ser considerada uma aluna exemplar. Em 2004, com 21 anos, a Maura estudava enfermagem em uma universidade de Massachusetts. Ela já tinha servido no programa de treinamento da Marinha Militar e agora ela estava construindo uma nova etapa da vida em uma universidade tradicional e, além de ter planos de carreira, também tinha um namorado chamado Billy e uma família bastante presente em sua vida. Mas nos bastidores, algumas coisas não iam tão bem quanto pareciam, pois haviam pequenos sinais de que algo estava muito errado. Nos meses que antecederam o seu desaparecimento, a Maura ela vinha enfrentando problemas pessoais discretos, mas que hoje são vistos como possíveis sinais de alerta, começando por novembro de 2003, onde ela teve um comportamento estranho para alguém que tinha tudo que precisava na vida. Ela foi flagrada usando o número de cartão de crédito de outra pessoa para comprar comida. A polícia se envolveu, mas como era um valor pequeno, a Maura ela conseguiu um acordo e o caso foi arquivado. Também teve um acidente bem estranho quando ela estava dirigindo o carro do pai dela. Ela tinha feito uma visita para ele, pegou o carro emprestado e acabou batendo. E o prejuízo foi de milhares de dólares. Naquela mesma noite, ela ligou para o namorado aos prantos, dizendo que havia estragado tudo. E por último, um ponto bem curioso. Poucos dias antes do desaparecimento, a Maura começou a pesquisar mapas e hospedagens nas Montanhas Brancas, uma região montanhosa no estado de New Hampshire, a mais de 200 quilômetros da faculdade onde ela estudava. Mas por quê? O que ela estava planejando? Segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2004, foi o último dia no qual a Maura foi vista e esse dia começou de forma bem estranha também. Na parte da manhã, ela enviou e-mails para professores dizendo que tinha acontecido uma morte na família e que por isso ela precisava se ausentar por alguns dias. Só que nenhum parente da Maura havia morrido. Essa desculpa tinha sido inventada. Em seguida, ela entrou em contato com um condomínio em Bartlett, em New Hampshire, para verificar a disponibilidade de aluguel por alguns dias e depois disso também fez buscas sobre acomodações e trilhas nas Montanhas Brancas. Por volta das 13 horas, a Maura dirigiu até um caixa eletrônico e sacou quase todo o dinheiro que ela tinha, que era cerca de 280 dólares, e foi até uma loja de bebidas, onde comprou algumas bebidas alcoólicas. Tudo gravado por câmeras de segurança. A loja de bebidas registrou Maura no caixa às 13h24, sozinha. E pouco depois, ela entrou no carro e começou a dirigir para o norte, em direção às montanhas. E esse foi o início de sua última jornada conhecida.
Isso porque por volta das 19h25 do mesmo dia, o carro de Maura, um Saturn preto de 96, ele bateu contra um monte de neve na Rota 112, uma estrada rural em Haverhill, em New Hampshire. Só que não foi um acidente grave. O carro ele ficou um pouco danificado, mas ela aparentemente não se feriu, segundo o testemunho de uma moradora local chamada Faith Westman, que viu o carro do lado contrário da estrada e ligou para a polícia. Em seguida, um motorista de ônibus escolar aposentado, chamado Butch Atwood, passou pela cena e viu Maura. Ele parou para oferecer ajuda, mas ela recusou educadamente, dizendo que já tinha chamado o serviço do guincho. Acontece que o motorista achou estranho porque naquela área o celular não pegava. Então, intrigado, ele voltou para casa e também ligou para a polícia. Só que quando os policiais chegaram, isso cerca de 7 a 10 minutos depois, o carro ainda estava lá, mas Maura havia desaparecido. O carro dela foi encontrado trancado e lá dentro estavam os pacotes de bebida, incluindo uma caixa de vinho quebrada no banco de trás, luvas, CDs, mapas impressos, além de alguns pertences pessoais e um formulário de acidente de carro preenchido, que foi de quando ela bateu o carro do pai dela. O celular e o cartão de débito de Maura não estavam no carro, só que detalhe, nunca mais foram usados desde então. O problema era que as pistas sobre o que teria acontecido eram mínimas, como pegadas na neve que não eram muito claras, além de não conseguirem perceber rastros de outro veículo. Cães farejadores identificaram o cheiro da Maura por cerca de 100 metros e depois o cheiro sumiu, como se ela tivesse entrado em outro carro ou desaparecido no ar. Naquele primeiro momento, a polícia pensou que Maura poderia ter fugido propositalmente para escapar de alguma coisa, pego carona com alguém, se perdido na floresta e sofrido de hipotermia, porque era muito frio, ou desaparecido voluntariamente. Porém, logo surgiram inconsistências que fizeram o caso ficar muito mais estranho do que já era. Como, por exemplo, as ligações que a Maura fez antes do sumiço, nos dias anteriores, né? Ela tinha falado com o pai, o namorado Billy e com colegas da faculdade e todos descreveram as conversas como normais. Mas tem um ponto que chama atenção. Na noite do desaparecimento, o Billy, né, o namorado, ele recebeu uma ligação de celular da Maura, mas quando ele atendeu, ele só ouviu uma respiração, sem fala. E depois a ligação caiu. Essa chamada foi rastreada até um ponto a mais de 40 quilômetros da área do acidente, o que é bem estranho porque como isso seria possível se ela tinha sumido horas antes? E se você estiver gostando desse vídeo, já clica no curtir para mim, porque nem todas as pessoas costumam assistir aos vídeos até o finalzinho. Então eu costumo fazer uma pausa para já pedir porque faz toda a diferença para o crescimento do canal. Continuando, a família não acreditava de jeito nenhum que ela teria fugido por vontade própria. Segundo o pai dela, Fred Murray, ela estava estressada com a vida acadêmica, mas ela jamais deixaria todos para trás por causa disso. E ele agiu muito rápido quando ela desapareceu. Praticamente, ele começou a buscar a filha por conta própria, colando cartazes, falando com a imprensa e pressionando a polícia. Com o tempo, ele passou a acusar diretamente os investigadores de omissão e má conduta, alegando que o caso estava sendo tratado como se Maura não importasse. E aí, fica difícil dizer se realmente os investigadores foram omissos ou realmente eles não puderam mesmo fazer quase nada, visto que quase não tinham provas, né, do que realmente tinha acontecido com ela. O fato é que, ao longo dos anos, diversas hipóteses surgiram para tentar explicar o ocorrido. Nenhuma delas até hoje foi confirmada, e entre elas, a de que ela teria fugido então de propósito por ela ter inventado a história da morte na família, talvez a fim de ganhar algum tempo para fugir, para ficar um tempo sozinha, aonde ela teria então dirigido até as montanhas, né, talvez para repensar a vida, ou até para acabar literalmente com a vida. Só que essa é uma teoria bem fraquinha, porque nenhum corpo jamais foi encontrado. E o cenário não indica suicídio, pois ela levou roupas, pertences e bebidas, como se estivesse planejando ficar alguns dias fora.
Uma segunda teoria seria a de que ela teve um colapso emocional devido a vários pequenos estresses acumulados, como o acidente do carro com o carro do pai dela, o uso do cartão de crédito que não era dela, a faculdade ficando com as matérias mais difíceis. Ela poderia ter entrado então em uma crise e fugido, talvez sofrido um surto emocional. Só que essa teoria também não faz muito sentido, porque a Maura, ela não tinha histórico de transtornos e esse tipo de comportamento, né, na viagem foi planejado demais para parecer algo assim impulsivo. Terceira teoria, a de que ela foi pega por alguém, talvez enquanto caminhava pela estrada, ou na tentativa de pedir ajuda, ela teria sido vítima de um crime. Inclusive, essa é uma das teorias mais aceitas pelos investigadores até hoje. Porém, nenhuma evidência foi deixada na cena do crime, nenhum rastro de pneu, digital ou testemunha, além da moradora local e do motorista de ônibus. A quarta teoria é mais extrema, a de que ela desapareceu voluntariamente, onde ela teria planejado desaparecer para sempre, começando uma nova vida com outra identidade. Acontece que ela teria se preparado bem melhor para isso, mas ao contrário, ela não levou nem dinheiro suficiente, nem documentos, além da própria família refutar essa ideia. Na época do seu desaparecimento, o Facebook tinha acabado de ser criado. Então, não é de hoje que blogueiros, youtubers, jornalistas independentes tentam entender o que aconteceu, fazendo investigações por conta própria. No caso da Maura, teve até um podcast inteiro dedicado ao caso. Mas em meio a tudo isso, surgiram alguns pontos levantados por esses investigadores amadores, como possíveis avistamentos em outros estados, mas nenhum foi comprovado, relatos de que Maura estaria grávida, que claro, também nunca foi confirmado. Alguém supôs que um policial aposentado teria visto um carro igual ao dela sendo perseguido, e por último, a teoria de que a polícia local sabia mais do que contava. E o caso não caiu no esquecimento, porque 13 anos depois, do desaparecimento, em 2017, um porão de uma casa abandonada na região do desaparecimento chamou a atenção. Cães farejadores indicaram algo lá e o local foi escavado. E aí a internet pirou de vez, achando que o corpo havia sido encontrado. Mas infelizmente não tinha nada lá, nem ossos, nem pertences e nem roupas. Outras pistas de DNA também surgiram, como um pano com vestígios em uma casa próxima. Só que o FBI chegou a comparar o material com o da Maura e o resultado deu inconclusivo. O problema é que tem vários detalhes bem intrigantes nesse desaparecimento. Veja comigo, ela sumiu em minutos, entre ser vista pelo motorista e a chegada da polícia. Ela estava numa estrada vazia, sem sinal de celular, à noite, no inverno. O local onde ela desapareceu era aberto e sem muitos esconderijos, então como assim ninguém mais viu a Maura? O último rastro do celular foi a quilômetros dali. E mais, nenhum corpo, nenhum movimento bancário ou digital em 21 anos. E não querendo ser dar uma de investigadora, só a minha opinião, eu acho difícil que ela esteja com vida. Mas a família segue lutando para manter o caso aberto. O pai dela ainda dá entrevistas, participa de documentários e diz que não vai descansar enquanto não souber a verdade. O intrigante também é que esse caso não é apenas mais um caso não resolvido. É um labirinto emocional e psicológico, mistura escolhas estranhas, pistas sem sentido e um cenário onde tudo parece planejado demais ou caótico demais. Talvez o maior mistério seja justamente esse: como uma jovem tão inteligente, organizada e promissora pode simplesmente sumir em um dos países mais vigiados do mundo e ninguém saber de nada quase 22 anos depois. Mas deixa para mim nos comentários se você já conhecia esse caso, que eu quero muito saber. Aqui no canal também contei outros desaparecimentos que eu vou deixar tudo em uma playlist para facilitar para vocês. Obrigada quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!